Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui iniciando a nossa live da EBD. Aproveito para informar que eu tive aí uma dificuldadezinha com o meu celular ontem. Se alguém me mandou mensagem ontem à noite, isso significa que provavelmente eu não consegui responder, né? Troquei aqui para um outro aparelho momentaneamente para não perder essas informações, mas é importante aí que você retransmita, né? Mas, graças a Deus, estamos aqui para mais um estudo bíblico, com a confiança de que o nosso poderoso Deus vai nos abençoar nesta manhã. Apenas aqui, deixa eu ver quem está por aqui. Muito bem, muito bem. Estão todos me ouvindo bem? Quem já está aqui, por favor, dê um okzinho aí, só para mim saber que eu ainda não consegui resolver o problema do celular aqui para mim poder acompanhar. E nós não queremos perder aí o tempo, né, tão importante que temos aí de estudo da palavra do Senhor. Irmão Estevam está aí, irmã Penha, irmã Mércia, irmã Vanessa. Ok, maravilha, irmã. Maravilha, porque eu acho que eu vou levar mais um tempinho aqui, eu não quero perder todo o nosso tempo aqui, que é muito curto, esse tempo que nós temos aqui para o estudo. Deixe-me voltar aqui para a parte da apresentação e eu vou fazer uma palavra de oração inicial, né, para rogar as bênçãos do Senhor para esse tempo tão importante que nós temos aqui, né? É um tempo de estudo da palavra de Deus, mas gostamos sempre de lembrar também os irmãos que foram agraciados com o Senhor ou pelo Senhor por mais um ano de vida, aniversários de matrimônio também, né? Nós queremos aqui aproveitar esse tempo para louvar a Deus pela vida desses irmãos, e como eu tenho lembrado, é muito importante que nós também aproveitemos, né, a cada momento, a cada tempo, para rogar que nós também possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos, não é? Os irmãos estão alegres com mais um ano de vida e nós precisamos nos alegrar juntamente com eles, né? E isso é algo importante, algo maravilhoso. Vamos nos unir em oração neste momento. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, somos gratos por esse dia, por mais uma escola bíblica dominical. Que o Senhor venha nos abençoar nesse tempo tão precioso de estudo da Tua palavra. Nos conceda a graça, Senhor, de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e que também venha abençoar a vida de cada irmão que já está aqui nesta EBD online, dando sabedoria, nos ajudando no crescimento e a fazermos realmente aquilo que venha exaltar e glorificar o Teu nome. Receba a nossa adoração, nos ensine, que o Teu Espírito, ó Pai, possa falar a cada coração e que cada coração se encontre receptivo à Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando aí no tempinho de reconhecermos aí os aniversariantes, aqueles que completaram mais um aninho de vida, não é? Então nós vamos fazer isso agora, ok? Então temos aí, comemorando aniversário nessa semana, a irmã Hilda, secretária da igreja, completou mais um ano de vida. Que o nosso Deus eterno continue abençoando a vida da irmã, né? Que continue sendo uma bênção aí no ministério que já vem desempenhando na igreja local. Também temos o irmão José Carlos Silva Pio. É da Silva Pio mesmo? Será que eu anotei certo? Porque tem outro José Carlos da Silva que fez aniversário semana passada. Mas eu sei que é José Carlos Pio, né? Eu digitei e às vezes a gente passa aí algumas coisas batido. Mas o irmão José Carlos Pio, inclusive na quarta-feira nós estávamos aí no culto de oração
na transmissão online, eu vi que ele entrou e no final nós tivemos uma palavra de oração pela vida do irmão também. Né? Também o Nicolas, o grande Nicolas Camelo Ribeiro, filho do irmão Márcio, da irmã Aline, né? Que Deus continue abençoando a vida do Nick, que ele continue crescendo também nos caminhos do Senhor, que Deus venha abençoá-lo grandemente. Também o Giancarlos Calvacante, filho da irmã Vanessa, né, que fique firme, né, foi batizado não faz mais do que um ano ainda, mas está aí firme e que Deus continue abençoando a vida do Jean. Né, tá aí aprendendo a tocar violão, aprendendo não, já está tocando, né? Estamos desafiando ele aí a fazer uma apresentação na igreja. Que Deus abençoe sua vida. Irmã Rosalina Reis de Almeida, mãe da irmã Suzana, completou mais um ano de vida. Que Deus abençoe a vida da irmã, né, nesse tempo tão difícil para todos nós e principalmente para esses irmãos que estão aí nesse quadro aí de risco, quarentena. Que Deus venha abençoar. E aniversário de casamento. Esse é o José Carlos da Silva que eu falei. Semana passada nós oramos pelo aniversário dele, né, nosso irmão aí, que atua também no exame de contas, e a irmã Eugênia Maria da Silva. Né, esse casal completou mais um ano aí de casados. Que Deus esteja abençoando o lar, a vida desse casal. E aqui, o que tinha nos passado batido, né? Então eu já pus aqui o pacote família. Né? Exatamente foi a primeira foto que eu me deparei. Estava a família completa, ainda que tenha passado, ainda é tempo, né, de nós lembrarmos aí, de orar por esses irmãos. O irmão Aurélio e a irmã Mércia completaram aí um ano de casamento no dia 29 de junho. E o Felipe, 11 de janeiro, Mateus, 26 de janeiro, também fizeram aniversário. Eu imagino que até nessa data nós não estávamos ainda postando aniversariantes. Imagino não estávamos, né? Porque nós começamos aí a fazer isso no meio da quarentena. E eu até digo aí para os irmãos completarem um ano de vida, entendeu? Mande aí para nós aí, se mandar aí para a irmã Noemi, as secretárias da igreja e para mim, aí vai facilitar muito a vida desse que vos fala, tá bom? Para a gente poder postar e orar pela vida dos irmãos que completaram mais um ano de vida. A irmã ela tem lá um cadastro da escola dominical, a secretária da IBD, que tem me passado algumas datas, né? Então às vezes escapa aí, né? Mas nada impede também os irmãos, vou fazer aniversário essa semana, manda para a gente aí a foto, que isso vai nos ajudar muito, né? Vai me ajudar bastante, tá ok? Vamos orar pela vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida, como eu costumo fazer. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para reverem aí os aniversariantes: irmã Hilda Neves, irmão José Carlos, Nicolas Ribeiro, Jean Carlos, a irmã Rosalina, irmão José Carlos e Eugênia, e temos aqui a família do irmão Aurélio, né? Aurélio e Mércia, Felipe e Mateus. Oremos agora, rogando as bênçãos do Senhor para a vida desta família. Querido Deus, nós louvamos a Ti mais uma vez por esse dia. Rendemos graças porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, que permaneçam firmes no Senhor. Abençoe desde o menor, o Nicolas, indo para o Jean, irmão José Carlos, irmã Hilda e também a irmã Rosalina, Pai. Abençoe a vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Abençoe, Pai, seus planos, seus projetos de vida e também sua atuação junto do corpo de Cristo. Eu oro também, ó Pai, em favor aí, Senhor, da família do irmão Aurélio. Abençoe ele, a irmã Mércia, completaram mais um ano de casamento no mês passado, e que venha, Pai, abençoar esses dois lares aí, irmão José Carlos, irmão Aurélio, apresentando, Pai, essas vidas, essas famílias diante do Senhor, que possam ter a alegria de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Abençoe o Mateus e também o Felipe, que
jamais venham se esquecer da tua palavra pregada, ensinada, mas que possam ter um coração grato a ti e no serviço do Senhor a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estou aqui sem poder ver aqui um retorno, só percebi essa minha falha do celular agora. Então deixa eu só dar uma espiadinha. Creio que a imagem está chegando aí bem. O que nós vamos agora lembrar aos irmãos que são membros da igreja são os nossos avisos, né? De aviso nós temos aqui, né, sobre os dízimos e ofertas. Os irmãos já estão inteirados, aqueles que são membros. Creio que a essa altura aqui, né, já sabe que temos aí a conta no Bradesco. Você pode fazer uma transferência bankline ou depósito. E em dúvida, procurar o nosso diácono, o irmão Wagner, ou alguém do conselho para orientá-lo. Alguns irmãos têm alguma dificuldade de depósito, transferência, têm feito contato, alguns têm aí se informado a respeito do dia em que podem levar também, então, até a igreja. Então, qualquer dúvida, entre em contato, ou faça o depósito, a transferência e depois envie um comprovante dizendo qual é o tipo da sua oferta, se é missões, dízimos ou ambas, para que o irmão possa fazer esse controle, tá ok? Cesta do Amor, irmão Getúlio e Laodiceia, irmão Paulo e Miriam, são os responsáveis por esta área da ação social que é tão importante e tem sido aí uma grande bênção, graças a Deus, pelos irmãos que estão contribuindo. Eu aproveito aqui até para dizer, você pode incluir aí também item de higiene pessoal, isso também é bem-vindo. Tem algumas cestas que chegaram prontas e já com um kitzinho, e isso também é bênção. Então, abençoe a pessoas que são irmãos em Cristo, em dificuldade, a outros que são conhecidos. É um meio pelo qual nós podemos levar o amor de Cristo também às pessoas que estão perdidas. Eu quero lembrar também, esta semana, nós, na sexta-feira, fomos fazer entregas de máscaras em 2 batalhões. Um batalhão que corresponde à região da igreja e o outro que é o 37, se não me engano, onde os irmãos fazem um culto aí às terças-feiras, mas está interrompido devido à pandemia. Então eu estive lá, junto com a irmã Consolação, o irmão Silvio, irmã Noêmia e também o irmão Estevão, para fazer a entrega. E aquilo é o quê? É o resultado das contribuições que os irmãos fizeram. Os irmãos contribuíram e isso foi uma bênção. Então foram várias máscaras. E eu devo dizer que o trabalho não encerrou, tá bom? Elas continuam em produção. A irmã Cícera, a irmã Cleonice está confeccionando também essas máscaras, junto com a irmã Noêmia. E a ideia é ainda produzir mais algumas para entregar na segunda CIA, onde já há um trabalho há algum tempo. E além da segunda CIA, nós queremos entregar também nos hospitais Campo Limpo e em Boimirim. Mas para isso, o que é necessário? É necessário também a contribuição. Então a irmã me falou que já entrou uma oferta, um pouquinho mais que R$100. A irmã Consolação, ela já vai fazer a compra de material para confeccionar as cestas. E também o irmão Estevão está também aí junto, Nós pedimos como igreja, aqueles irmãos que puderem contribuir, isso vai ser uma grande bênção. Os militares ficaram muito gratos, o tenente que nos recebeu, essa aproximação, igreja, compartilhou, é um cristão também, compartilhou como ele iniciou o trabalho lá no batalhão, a perseguição que ele sofreu, de certa forma, no início do trabalho, mas hoje há uma abertura, através dos pênis de Cristo. Isso aí tem sido abençoador. Então, se você puder abençoar, faça isso e Deus vai certamente abençoar a sua vida, grande e poderosamente, tá bom? Qualquer dúvida,
faça um contato com o irmão Estevão, porque você pode fazer depósito na conta da igreja, mas você precisa também mencionar para o nosso tesoureiro. Ou então fazer isso diretamente com o irmão Estevão, creio que seria mais fácil, tá bom? Então faça isso e Deus vai abençoar a vossa vida, as nossas vidas também, como igreja do Senhor. Amém? Então vamos em frente. Nós temos aqui, não temos muito tempo para uma aula de EBD, e nós precisamos aqui de fato apresentar esta aula, que é um resumo, como nós temos apresentado aqui, sobre o Antigo Testamento. E como eu tenho afirmado aqui, é algo maravilhoso nós percebermos que estamos estudando a Palavra de Deus de maneira resumida, sintética, um panorama do Antigo Testamento, e ver que hoje nós já vamos entrar no livro de Josué. Então, olha como é importante, É importante nós permanecermos firmes, estudando a Palavra de Deus, e como eu tenho dito, se você perdeu aí as aulas, vá em frente, ou melhor, volte lá atrás e procure, na nossa rede social, no YouTube, no Facebook, e ali você vai poder encontrar as aulas anteriores, para que você não fique aí perdido, em vistas do que nós estamos aqui tratando. Deixa eu só acertar uma coisinha aqui, irmãos. Ao vivo é assim, não é? Vamos ver aqui, para que possamos... Já está aqui na apresentação o livro de Josué, é o livro que nós vamos aqui estudar. E a princípio, no início desta aula, eu quero ler aqui um texto de Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. É o primeiro texto que nós vamos ler. Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Livro do Antigo Testamento, logo após Deuteronômio. Deixa eu só abrir aqui. Josué, capítulo 1, versos 8 e 9. Uma coisa importante aqui a ser destacada, lembrando que nós estudamos já o Pentateuco, e os irmãos a esta altura já devem estar inteirados que Pentateuco significa 5, ou seja, 5 livros, os livros escritos por Moisés, e são eles quais? Os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na última aula nós estudamos aí Deuteronômio, e nós estudamos esses livros e vimos toda a sequência, a formação do povo de Israel. Lembram-se lá em Gênesis, Deus chamando Abraão para formar através dele, fazendo esta promessa que faria uma grande família, uma nação. E o Senhor fez isso. Nós vimos como isso aconteceu, a família, os descendentes indo ao Egito e saindo lá já como um povo. E agora nós acompanhamos um pouquinho aí da peregrinação desse povo no deserto, não é? E agora eles estão aonde? Moisés morreu, nós vimos isso na última aula, e eles estão agora se preparando para a conquista. E na verdade o livro de Josué vai tratar dessa conquista da terra prometida, ok? Então nós vamos hoje dar uma olhada panorâmica, é claro, no livro de Josué, vendo aqui esta situação. Nós vamos ver aqui Josué, a narrativa do livro de Josué trata aí de muitas batalhas, e dessa conquista e da partilha da terra prometida, ok? Então nós vamos fazer a leitura de Josué,
capítulo de número 1, versos de número 8 e 9. Vamos lá à leitura. Acompanhe na sua Bíblia. Escola Dominical é estudo da Bíblia, então é importante que você abra a sua Bíblia, leia diretamente a Bíblia, com a Bíblia aberta. Acompanhe essa leitura. Josué capítulo 1, versos 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. São palavras maravilhosas, não é verdade? As palavras do Senhor a Josué, o animando a ter um cargo tão importante agora, ou melhor, a assumir essa posição tão importante. Nós pudemos observar, ainda que de maneira sintética, é verdade, que Josué já acompanhava Moisés. Né? Josué ele acompanhava Moisés ao longo do ministério de Moisés. E ele estava ali, era um jovem, estava como jovem, estava bem próximo. E eu acho isso muito interessante, acho maravilhoso a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Ele trabalha de maneira maravilhosa. Por quê que eu digo isso? Porque Josué, mesmo na juventude, já estava sendo preparado. Ele não estava na posição, nem havia sido ali informado que ele teria esse tipo de posição. Mas, no entanto, Josué, ele permaneceu ali firme, ao lado, e fazendo aquilo que lhe cabia. E é interessante que quando nós vemos ali um líder atuando, e principalmente você diz, oh, uau, que líder, né? Que bênção, olha o trabalho. Muitas vezes esquecemos de olhar o histórico, né? O que há para trás da vida desse líder? Como é que ele viveu? Quais são as experiências? O que contribuiu para ele ser o que ele é hoje? Então, se olharmos aí para o histórico, provavelmente nós vamos encontrar aí um histórico maravilhoso apontando para esta verdade, né? Que aquele líder foi preparado pelo Senhor. Mas o relevante aqui é que agora, diante de uma grandiosa responsabilidade, e nós vimos um pouco disso de maneira objetiva, através do ministério de Moisés, de uma maneira especial, o que Deus faz? Deus agora está animando Josué para pegar esse cargo, para ter esta posição. Então são versículos maravilhosos, e eu sei que tem animado muitos servos de Deus ao longo da vida. Provavelmente a tua vida já foi abençoada por essas palavras. Mas é interessante que ele era um líder, ele ia para uma conquista da terra prometida, mas as palavras aqui que nós acabamos de ler não cesses de falar do livro dessa lei. E nós mencionamos que Deuteronômio, o título significa repetição da lei. Né? Então foi necessário, porque havia uma nova geração, ouvir novamente a lei do Senhor, ou seja, a palavra do Senhor, e esse povo ia conquistar uma terra e tinha que ser luz às outras nações. Então, nós vemos a importância agora. Deus diz para Josué, não cesses. O Senhor não falou, tem apenas as estratégias de guerra, os instrumentos, tem apenas aí uma liderança, talvez adquirida, aprendida, mas não cesses de falar do livro da lei, não cesses de falar da palavra de Deus. E nós precisamos também não cessar de falar da palavra de Deus. Tenho dito muito isso aqui, sobre a quarentena, sobre a pandemia. É tempo de evangelizar, é tempo de falar de Jesus, é tempo de discipular, é tempo de ajudar aqueles que estão carentes e necessitados do Evangelho de Cristo. Precisamos fazer isso. Né? E aqui diz que o resultado de não cessar, não deixar a palavra, e aqui diz, nem de dia, medite nele de dia e de noite. Não é o que diz Salmos capítulo 1? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não vou aqui falar muito aqui nesse versículo agora,
porque nós precisamos ver esse panorama de Josué. E hoje, nesse domingo, nesta hora de estudo que nós temos, e se nós nos atermos muito tempo aqui, a gente vai acabar deixando passar aí alguns assuntos. É claro que olhar para o panorama do livro, como eu tenho dito, não dá para ver todos os detalhes, mas através do Espírito Santo, o Senhor está destacando sempre algumas coisas interessantes, importantes na palavra de Deus, né? E creio que hoje não será diferente, né? Deus, ele tem aí nos ensinado de maneira grandiosa e nós vamos aqui aprender mais uma vez. Então, a lição 10 que nós chegamos hoje, sobre o panorama do Antigo Testamento, trata aqui do livro de Josué, o sucessor de Moisés, que se tornou o líder aí do povo de Israel. E também o líder aí nessa conquista da terra prometida, né? Então vamos lá. Josué, capítulo 1, versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que nós encontramos aqui nesse versículo? Nós encontramos nesse versículo aqui uma orientação, uma ordem do Senhor, dizendo que todo lugar que pisasse a planta do pé seria concedido a esse povo. E é algo aqui que nós podemos compreender, que eles iriam entrar na terra de Canaã e através das guerras que aconteceram, aonde pisasse seria a conquista deles e o Senhor estaria dando ao povo de Israel. Então, além daquelas palavras que nós já vimos inicialmente, sobre meditar, sobre ser forte, corajoso, Deus deu promessas sobre essa conquista, sobre aonde pisar. E é interessante que exatamente, agora os irmãos devem se lembrar, olhando lá para trás, não é? Quando nós vimos aí os espias enviados para a terra prometida, e um desses espias era exatamente Josué e Caleb. Ele agora traz mais uma palavra para esse homem que já trazia em si essa coragem e também essa confiança no Senhor, de que ele, de fato, seria vitorioso com o povo de Deus, né? Então é isso que nós podemos observar aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Vamos ver esse livro que trata da entrada do povo de Israel na terra de Canaã. E como eu falei, de muitas batalhas que aconteceram para essa conquista. Então nós temos aqui palavras que iniciam com a letra P, que nos ajuda a ter um esboço do livro. Palavras que começam com a letra P. A primeira palavra é preparação. Preparação. Capítulos 1 e 2 vão tratar exatamente disso. A preparação para a passagem do rio Jordão. E é uma passagem interessante, né, da Bíblia, uma passagem relevante essa travessia. Os que têm um pouquinho mais de tempo de vida cristã já ouviram falar sobre esta passagem, porque quando se fala em atravessar o mar, normalmente se pensa só no Mar Vermelho, né? Mas aqueles que têm um pouco mais de tempo de vida cristã já estão aí, na verdade, como é que eu diria, inteirados assim, do assunto, que houve uma outra passagem a seco, e esta foi no Rio Jordão, né? Esse Deus miraculoso que faz grandes coisas, né? Então, capítulo 1 e 2, dentro do esboço do livro de Josué, nós temos aqui a preparação para a passagem do Rio Jordão. Então, do Monte Nebo, eles partiram rumo a Canaã. E aí se dá essa passagem aí no Rio Jordão. Veja comigo em Josué, capítulo 3, versículo de número 16. Josué, capítulo 3, versículo de número 16. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor.
separaram-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte a Jericó. Estão vendo aí, né? O que nós encontramos nesse texto? Nós encontramos aqui a realidade de que o Senhor abriu, assim como abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão. As águas foram cortadas e eles passaram a seco ali na altura de Jericó, né? Então nós precisamos aqui ver algo mais, um destaque. Leia, se você não leu essa passagem, leia esses capítulos, é muito interessante esse conteúdo, né? Mas olha um destaque aqui também, que está escrito no capítulo 4, a partir do versículo 1. Né? Diz aqui: tendo, pois, todo o povo passado ao Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo. Então o versículo já é autoexplicativo. 12 homens, sendo um de cada tribo de Israel. Para quê? Versículo 3: e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes dos pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Ok? Então nós vemos aí o motivo disso. Eu li apenas aqui até o 7, né, para ganhar um pouquinho de tempo, né? Então uma ordem para que cada um homem, um representante de cada tribo, pegasse uma pedra do rio, do meio do Rio Jordão, que foi aberto pela poderosa mão do Senhor, e levasse como memorial. E a ideia era exatamente essa, tanto de compartilhar com os filhos e contar a história do porquê daquelas pedras, era lembrar a maneira como Deus livrou com mão forte, com braço forte, e também, é claro, lembrá-los também a respeito disso. Basta os irmãos lembrarem do que nós já lemos aí no Pentateuco, livro de Números, Deuteronômio, Êxodo também, a maneira como Deus agia poderosamente ali, sustentando o povo, e a maneira como o povo parecia esquecer rapidamente dos feitos do Senhor, né? Então nós precisamos também, como cristãos, recordar daquilo que o Senhor fez e faz por nós. Quantas bênçãos, desde o momento da sua conversão, Deus realizou em sua vida. É o hino, né, que nós cantamos. Quantas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. À medida que nós contamos as bênçãos, nós percebemos que é impossível de contar e enumerar todas, porque nosso Deus é um Deus abençoador, ok? Então faça isso, lembre-se a cada momento. É muito bom de vez em quando lembrar das conquistas, das coisas que Deus fez. E é interessante que aqui está dizendo, olha, para você contar para os seus filhos a maneira como Deus o livrou, como Deus o sustentou, como Deus o amparou, como Deus trouxe vitória ao povo. E nós devemos fazer isso. Quando nós compartilhamos com os nossos filhos, nós estamos também abençoando a vida dos nossos filhos. Estamos mostrando que esse Deus é real e que esse Deus é um Deus poderoso. É um Deus que tem nos sustentado. É um Deus que, de fato, nos ama.
Então, podemos aprender isso aqui. Aprendemos isso aqui com a história de Israel. Então, lembrando aqui mais uma vez aqui, tá bom? Só voltando, que eu não destaquei aqui, capítulo 1 e 2 trata da preparação do povo para a passagem no Rio Jordão. Agora, no capítulos 3 a 5 de Josué, o que é retratado aqui? É retratado a chegada ao Rio Jordão, a retirada de 12 pedras como marco desse acontecimento, e encontramos o relato disso no capítulo 3 e também capítulo 4 do livro de Josué. Né? Apenas aqui tinha aí um mapinha, né? De vez em quando eu coloco aqui, sei que não é possível enxergar tão bem, mas eu creio que é relevante ver essa rota que eles trilharam aí até chegar ali na terra prometida. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui a canetinha. Ok. Não dá. Então nós vemos uma rota aqui do povo partindo do Egito, Sucote. Aí nós vemos aqui os lugares, as paradas no deserto, lugares onde tiveram aí uma experiência, né, com o Senhor, tratando do cuidado do Senhor. E na verdade eles murmuraram em Mara, pediram água, Deus supriu, depois murmuraram novamente. Sinai está aqui, o lugar onde o Senhor deu as tábuas da lei a Moisés. Tábua que nós já vimos que foram quebradas quando ele desce, vê o povo na idolatria. E Deus novamente dá a lei a Moisés. E aqui a rota aonde eles vão até a entrada de Canaã, enviam os espias, mas por medo, com exceção de Josué e Calebe, aquela geração teve que perecer no deserto. Então eles voltaram para cá por essa rota e depois subindo lá em cima no ponto é onde está o Rio Jordão, onde se deu essa travessia. Nós temos lá no ponto Monte Nebo, e do Monte Nebo eles chegam até o Jordão, ok? Outra palavra que nós temos aqui com a letra P é prélios, uma palavra não muito comum, na verdade, hoje em dia. Mas, no entanto, aqui prélios aqui significa batalhas, né, lutas. Então, nós vamos encontrar agora essas batalhas, essas lutas escritas no livro de Josué, do capítulo 6 a 12. Capítulo 6 a 12 trata das batalhas para a conquista de Canaã. E dessas batalhas aqui, nós vemos aqui uma primeira batalha com a cidade de Jericó. Então é uma das histórias talvez mais contadas e pregadas na igreja. Para as crianças também é uma história que se conta muito para os pequenos aí. E todo mundo, e tem aquele cântico, vem com Josué lutar em Jericó, e assim por diante. Né? Então, nós encontramos aqui a descrição dessa primeira batalha em Jericó. A maneira como Deus, de maneira poderosa, ajudou esse povo a conquistar as cidades. Conquistou Jericó e depois outras cidades e reinos também. Então vamos dar uma olhada no capítulo 6, versículo número 20. Uma leitura relevante aqui sobre a vitória do povo, né? A vitória do povo hebreu sobre Jericó. Capítulo 6, versículo 20 diz: Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então nós vimos aí a marcha, o toque da trombeta, o grito e a queda da muralha de Jericó. Então, um ato poderoso do Senhor, a conquista desta terra, e aí eles começam a partir para outras conquistas. Né? Temos que lembrar também que houve
na sequência, uma descrição sobre a batalha contra a cidade de Ai, porém perdida pelo pecado de Acã. É uma história que também, algumas vezes, no departamento infantil é retratado sobre o pecado de Acã. Qual era a ordem do Senhor? Para destruírem tudo, mas não pegarem os despojos. E Acã, achando que poderia esconder isso dos olhos do Senhor, procurou esconder dos homens a princípio, mas esse pecado é revelado, né? E aí há um alto custo dessa derrota. Veja aqui no capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Isso trouxe uma consequência, uma derrota. Veja, ele tomou das coisas condenadas. Ele viu o ouro, uma prata e a capa, e ele pegou aquele despojo. Não deveria ter feito isto. Podemos pensar na vida cristã, não é verdade? Na vida cristã nós não devemos nos ater às coisas que as pessoas conquistam de maneira ilícita lá no mundo, na velha vida, e querem trazer para a nova vida. Não devemos dar espaço para essas coisas, né? Devemos dar espaço exclusivamente para o Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para a atuação desse Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Então nós precisamos realmente permitir que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração e deixar de lado os velhos hábitos. Um lado talvez mais extremo, podemos colocar pessoas que tiveram envolvimento com o ocultismo, pessoas que eram idólatras, por exemplo, de bandas mundanas, que são ligadas a satanismo, e lá tem as camisetas, tem as vestimentas, e o que tem que se fazer? Romper com essas coisas, né? Queimar. É interessante que no livro de Atos nós encontramos uma conversão, né, ali em uma cidade onde o povo era entregue à magia. E diante da conversão, o que eles fizeram? Queimaram todos os objetos e livros de magia, né, e um montante enorme de coisas. Ou seja, isso é um rompimento com a velha vida de pecado. Agora, Deus estava ali para fazer algo novo, formando aí, dando uma nação, um local para que esse povo pudesse estar. E mediante a isso, esse povo deveria realmente destruir as coisas, porque a terra que eles estavam conquistando, eles estavam encontrando pela frente um povo que não adorava o único Deus verdadeiro, mas um povo que tinha o eu, o ego, no centro de suas vidas e de suas vontades. Então nós precisamos aqui olhar para essa cena, olhar para esse cenário e aprender essa verdade. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, olhe para a tua vida. O que há na tua vida? Cristo está no centro da tua vida ou você está no centro da tua vida? Convém que ele cresça e que ele diminua. É o que nós temos dito constantemente e aprendido através da palavra do Senhor. Há um outro incidente aqui também, que é um incidente com os gibeonitas. Deixa eu me ver aqui. Olha lá, capítulo 9, versos 19 a 21. Vamos ver esse incidente. Capítulo de número 9, versos 19 a 21. Diz aqui o versículo 19. Pronto. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam,
e se tornem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Irmãos, leiam essa passagem, capítulo, para ter uma compreensão melhor. Em resumo, esses gibeonitas foram ao encontro porque perceberam, já tinham visto e ouvido a vitória desse povo hebreu na liderança de Josué em Jericó e as demais batalhas. Então eles ficaram amedrontados. O que os gibeonitas fizeram? Se vestiram, se disfarçaram, vamos dizer assim a palavra, como se viesse de muito longe. E falaram, olha, viemos de muito longe, e clamaram por misericórdia. A ordem do Senhor era para que Josué e o povo destruíssem a todos. Mas eles foram enganados e caíram na lábia. E ali eles deram a palavra, firmaram uma palavra e não poderiam voltar atrás. Quando eles descobrem que foram enganados, porque eles foram bem astutos, os gibeonitas. Porque se eles falassem que tinham ouvido falar da luta e da guerra, eles iriam dar um testemunho de que não vinham de tão longe assim. Mas eles mentiram. E agora, diante de Josué, após eles serem pegos nessa mentira, são essas as palavras. Nós não podemos agora condená-los nesse sentido, tirar a vida, mas agora eles vão ser os nossos servos, eles vão ser os rachadores de lenha, eles vão ser aqueles que vão tirar água para toda a congregação. Esse foi o castigo dos gibeonitas. Mas algo que eu quero destacar aqui nessa história é que o nosso Deus de fato é um Deus misericordioso, é um Deus que nos sustenta. Veja só um detalhezinho, lá em Esdras 2:43, ainda que não encontremos aqui diretamente o nome gibeonitas, trata-se aqui dos descendentes dos gibeonitas. Veja como a graça e a misericórdia do Senhor alcança todos. Esdras, capítulo 2, versículo 43. Diz o seguinte, os servidores do templo, os filhos de Ziá, os filhos de Razufá, os filhos de Tabaote. Sabe quem são esses servidores do templo aqui? Os servidores do templo são os descendentes dos gibeonitas. Então, o que nós podemos dizer a respeito dessa situação é que, estando ali trabalhando no tabernáculo e tão perto dos sacrifícios, esses aqui puderam aprender sobre o verdadeiro Deus de Israel. E assim não acontece hoje, a misericórdia do Senhor chegando a pessoas de coração tão duro, pecaminosos. A graça do Senhor já significa isso, graça é favor imerecido. E nós não podemos selecionar, aquele pode, aquele precisa, aquele não. Nós precisamos seguir o princípio da palavra que diz, pregar o evangelho a toda a criatura. É esse o propósito de Deus. E nessas batalhas, chamadas aqui os prélios, nós encontramos aqui já pelo menos 2 destaques que nós podemos colocar. A vitória sobre Jericó, com a poderosa mão do Senhor, e esse castigo infligido aqui aos gibeonitas. E então aqui, como eu acabei de afirmar, no serviço do tabernáculo, os gibeonitas, os descendentes, tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus de Israel. E nós, como igreja, temos que sempre promover a oportunidade para que outros ouçam sobre o Deus de Israel. Nós temos que promover oportunidades para que o incrédulo, para que o perdido possa conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Distribuições das máscaras serve para isso também, Temos aí a distribuição das máscaras. Eu até vi aqui que a irmã Consolação me mandou a mensagem. Eu mencionei as irmãs que estão aí confeccionando, mas eu tenho uma listinha completa aqui agora que me chegou. Na verdade, as costureiras é a irmã Cícera, irmã Marlene, irmã Noêmia, irmã Marilene, irmã Alice, irmã Cleonice e Ana, amiga da Cícera, que está ajudando também. Não faz parte da igreja, mas está confeccionando. Olha que bênção! Essas são as nossas Dorcas, porque
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, contexto de Atos, Dorcas era uma mulher que era cheia de boas obras. Não tenho sombra de dúvida, minhas irmãs, que Deus vai abençoar grandemente as vossas vidas mediante esse ato, esse feito grandioso, que é contribuir para o compartilhar da palavra de Deus. E voltando aqui para o ponto onde nós estamos aqui, sobre essas batalhas gibeonitas, na sequência nós temos aqui também a percepção da estratégia. Nesses livros, nesses capítulos, nós podemos aqui observar um pouquinho da estratégia da conquista. Qual foi a estratégia da conquista? Eu falei que eles iam, Deus chamou, Deus qualificou, Deus ajudou, Deus abençoou, mas houve estratégias também. Deus usa a nossa sabedoria, o nosso conhecimento adquirido também no dia a dia. Por isso que nós precisamos exercitar a nossa mente. Quando nós aplicamos de maneira sábia o que nós sabemos fazer profissionalmente, isso pode ser uma grande bênção quando nós unimos ao Espírito Santo para a obra de Deus. E aqui, Josué ele era um grande estrategista, era um homem de guerra também. E ele foi preparado assim na sua vida. Então o que nós podemos perceber sobre esta estratégia da conquista é que no capítulo 10 nós temos aí as lutas do sul. Capítulo 11 trata das lutas do norte, da região norte, tá bom? Então, para ter-se aí uma ideia, né? Deixa eu só voltar aqui no mapinha para apontar aqui, para se localizar, pelo menos, mais ou menos, né? Então, a parte de cima lá seria o norte, a parte baixa, sul, tá bom? Então, voltando para o ponto aqui onde nós estamos, cheguei. Então, tem ali as lutas, capítulo 10, as lutas do sul, capítulo 11 trata das lutas do norte. E aí uma coisa interessante sobre essa estratégia. Se Josué e os hebreus e o povo de Israel atacasse pelo sul, ia possibilitar uma aliança dos cananitas. Se eles começassem pelo sul, ia ter aí uma grande possibilidade de eles se reunirem para esta luta contra o povo de Israel. Então, ele não foi pelo sul, ele não foi pelo norte, mas ele atacou pelo centro. E à medida que ele foi conquistando, ele pegou posições estratégicas, lugares mais altos. E isso dificultou o quê? Eles se unirem contra o povo de Israel como um povo forte. Uma coisa importante a ser dita aqui também é que fala-se muito aqui da guerra contra os reis, guerra contra o rei. Mas o reino naquela época era diferente do reino de hoje. Podemos dizer que ali os reinos tinham tamanho de cidades. Então os reis ali eram como se fossem prefeitos, ok? Para se ter aí uma visão mais adequada daquilo que eles enfrentaram, ok? Mas mesmo assim, para um povo que vinha do deserto, uma geração nova, essas conquistas dependia, acima de tudo, de Deus, mas é claro, de uma estratégia que foi uma estratégia bem adequada. Então, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que o povo não entrou, se acovardou lá atrás, apenas Josué e Caleb foram corajosos. Agora, após essa peregrinação de 38 anos no deserto, eles entram e conquistam por um ponto muito importante, né? Então, que Deus continue abençoando o povo hoje, assim como abençoou o povo nessa conquista. E que o povo de Deus tenha essa percepção e essa confiança nesse Deus de Israel, que é o nosso Deus também. Então, como eu afirmei, um reinado era como o município de hoje. E Josué venceu 31 reinos. Né? Fosse contextualizar, seriam cidades, mas 31 reinos foram as vitórias de Josué. Josué não atacou pelo sul, não atacou pelo norte, mas pelo centro. E a respeito do ataque do norte,
é exatamente ali que os reis das cidades-estado, das regiões da Galileia e a oeste, formaram uma aliança. Mas quando eles formam esta aliança, já é muito tarde. Né? Seria diferente se formasse uma aliança lá embaixo, no sul. Então eles não puderam vencer o povo de Deus, e Deus lutava com o seu povo. Então nós temos aqui a estratégia de ataque, e o ataque no norte, e a maneira como eles entraram para essa conquista ao centro. Isso é muito importante. Agora, mais um P. P de partilha. Conquistaram, é hora do quê? Da partilha. É hora de repartir as terras. Capítulos 13 a 22, vocês vão encontrar a repartição de terra entre as tribos. Repartição de terra entre as tribos, capítulos 13 a 22. Uma coisa interessante é que quando eu acabei acho que não colocando, deixa eu só dar uma olhadinha, se eu tinha colocado o mapa das tribos. Se eu não me engano, eu tinha colocado em aulas anteriores. Aqui, muito bem, isso aqui é interessante. Eles chegaram a esse ponto da repartição das terras entre as 12 tribos, tá vendo aí? E aí talvez você olhe para o mapa, a primeira impressão que vem para nós é que tem gente desfavorecida, não é? Olha aqui, coitado de Benjamim. Aqui é a porção de Benjamim, coitadinho, né? Será que é porque é caçula, alguma coisa assim? Mas olha agora Manassés, dos dois lados a propriedade, como é que pode ser isso? Então nós temos aí as 12 tribos, as divisões, e quando eles conquistam, chegam a esse ponto de fazer o quê? A partilha dessa terra. Então deixa eu voltar para o ponto da aula de hoje. Conquista do Norte, que partilha. Então, uma coisa importante a ser dita aqui sobre essa repartição de terra entre as tribos. Nós vemos Manassés, como eu mencionei, dos dois lados. Mas o que nós precisamos entender? A partilha foi feita por um critério proporcional de tamanho e valor. Então, ter um tamanho maior não significa que está com a porção melhor, né? Então, muitas vezes, uma porção menor tem ali um recurso muito maior. E é o que nós percebemos, né? Você pode pegar uma vasta terra de uma nação, aqui, olhando para o globo, e ver que aquilo não vai nem sequer aos pés aí dessa porção da terra de Israel. E assim por diante. Então, lembre-se, toda vez que olhar aí o mapa, essa divisão, a partilha foi feita por um critério de proporção, um critério proporcional de tamanho e valor, ok? Seguindo aqui, precisamos acelerar aqui pelo horário, né? Uma coisa interessante, você pegar o mapa, pegue uma Bíblia, tem Bíblias que tem um mapa e essa divisão, não apenas Bíblias de estudo, né? Mas vá na internet, se você tiver acesso, e olhe o mapa. Levi, a tribo de Levi não aparece no mapa. Por quê? Sabemos que o ministério da tribo de Levi era o tabernáculo, eram as coisas de Deus. Eles não teriam tempo para o cultivo. Então nós já vimos em aula anterior que foi dado a eles algumas cidades, porque nem todos iam ministrar ao mesmo tempo. Então Levi não aparece. Então, se são 12 tribos e Levi não está, o que aconteceu? Então na divisão tinha que aparecer 11. Mas José também não aparece. E aí você diz, se Levi não aparece, José, então no mapa tinha que aparecer 10, apenas 10 tribos. Mas lá aparece 12. Quem aparece ali nas tribos são os filhos de José, Manassés e Efraim. E aí nós temos a resposta desta situação, né, nesse estudo panorâmico. E lembrando aqui que 40 cidades foram destinadas para Levi, para a tribo de Levi, sendo que 6 são aquelas chamadas cidade-refúgio, para onde a pessoa poderia recorrer até que o seu crime fosse julgado, para que aquela pessoa não fosse morta. Estando ali,
ela não poderia, de maneira alguma, sofrer um dano. Então são chamadas as cidades de refúgio. E ainda temos aqui o Pedipacto, capítulos 23 a 24 de Josué. Você vai encontrar exatamente a renovação do pacto, a renovação da aliança. São capítulos também importantes aí para sua leitura. É um capítulo enriquecedor, né, que traz palavras aqui aos líderes e aos líderes de família sobre buscar o único e verdadeiro Deus, né? E ali que Josué manda erguer um altar de testemunho, né? E são maravilhosas palavras de Josué para o povo, né? É ali onde o Josué diz, né, vocês vão escolher a quem vocês querem servir, mas Josué diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos ler aqui, indo para a nossa conclusão, o que está em Josué capítulo 24, versos 24 e 25. Josué capítulo 24, versículo 24 e 25. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Veja, é a resposta. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Todo líder espiritual, se é um líder de verdade e se obedece à voz do Senhor, a disposição e a preocupação dele deve ser esta, de conduzir o povo à obediência à voz do Senhor. E esse período que nós estamos vivendo, de pandemia, de quarentena, é um tempo de desafio, de conclamar o povo. Os líderes estão conclamando o povo em suas igrejas, que estão debaixo da sua liderança, a servir ao Senhor. Então, meus irmãos, lembre-se bem disso. Vocês estão aqui comprados por um bom preço, que é o precioso sangue de Jesus, para servir ao Senhor, para servir o Deus de Israel. E Josué, como líder diante da nação, falou, agora escolha a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o líder jamais ele consegue impor esse ponto, né? De inculcar, de fato, fazer o povo obedecer, os liderados por completo seguirem ao Deus de Israel. Porque chega um ponto que há uma escolha a ser feita. E essa escolha é uma escolha pessoal. O líder ele dirige, ele mostra o caminho, ele procura mostrar as falhas, mas chega um ponto que é primordial, a escolha é pessoal, é uma decisão pessoal. E aí nós percebemos que quando um cristão, aí como indivíduo, percebe que ele está para servir ao Senhor, ele vai fazer grandes coisas. Eu estava acompanhando uma live, já estou aqui concluindo, uma live de um grupo, e talvez você já cantou muitas dessas músicas, ouviu, né, do passado, e havia um disco de vinil que o título era Mensagem. Na capa tinha lá um piano. É possível encontrar hoje nos canais de YouTube. E um dos cantores ali, daquele grupo Mensagem, é um membro e um dos líderes lá na igreja de Atibaia, que o pastor Antônio Mendes foi o preletor da nossa igreja. Hoje o pastor Mendes já não é mais pastor lá, ele já se jubilou, né? Mas ele continua lá. E nessa semana eu vi uma live, porque Carlos Sider, que era um dos líderes desse grupo e compositor, ele fez uma live ao vivo com antigos integrantes. E cada um no lugar, tinha gente até fora do nosso país, e compartilhando a emoção do trabalho que eles faziam. E muitas vezes, na época, por não haver uma rede social, nós víamos lá um disco e parecia que era só aquilo. Eles cantavam e pronto, gravavam, entravam no estúdio e acabou. Mas não, todos de uma origem da Igreja Batista Paulistana, e eles saíam para cantar também, fazer trabalho evangelístico, muitas vezes tomavam chuva, se molhavam, iam para as igrejas, carregavam caixa de som, equipamento e faziam a obra.
E isso me fez viajar no tempo, o período onde a igreja fazia essas coisas. Ia para o culto evangelístico, trabalhava, cantava. Domingo era um dia realmente do Senhor. Eu peguei esta fase de você de manhã estar na escola dominical, às vezes depois da EBD, ficar um tempo ali ensaiando, ou quando não, e muitos faziam isso e voltavam à tarde para outros sair do coral, e assim ia. E muitas vezes também havia um domingo que ia ter um culto ao ar livre e todos estavam envolvidos. O que é isso? Coração. Um só coração, uma só fé, mas acima de tudo, uma gratidão a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que nos ama, a esse Deus que cuida de nós. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer isso no tempo que se chama hoje. Devemos viver para a glória do Senhor. Nós devemos exaltar o nome do nosso poderoso Deus. Você tem feito isso? Vamos ler mais uma vez aqui a resposta do povo no versículo 24. Versículo 24 diz: Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhes pôs por estatuto e direito em Siquém. Temos que servir ao Senhor. O Senhor nosso Deus espera uma resposta de cada um de nós hoje. Qual é a resposta que você vai dar ao Senhor? Você vai servir ao Senhor ou servir a si mesmo? Nós podemos até olhar aqui novamente para concluir o texto inicial. Nosso texto inicial de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Olhe lá o que nos diz a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, seja forte e corajoso, amém? Não temas, não espante, porque o Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que nós andemos. Então a palavra final a deixar aqui nesse estudo aqui é lembrar disto, dessas palavras de Josué, de Deus a Josué, de Josué para com o povo. Ou seja, o Senhor está esperando uma resposta sua. O que você pode fazer pelo Senhor hoje? O que você pode fazer pelo Senhor nesse período de pandemia? Eu creio que, acima de tudo, é colocar Deus no centro da sua vida. É conduzir a sua família para mais perto do Senhor. É se envolver também com os projetos da igreja, com o serviço da igreja. É fazer esse trabalho de amor. É crer no poder de Deus. É ser grato a Ele pelos grandes livramentos. Mas, acima de tudo, só nos manteremos no caminho se não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Mas colocarmos o Senhor no centro da nossa vida. Que Deus possa estar no centro do seu coração, no centro da sua vida, no centro da minha vida. Pois é desta maneira que nós vamos exaltar o nome do nosso eterno Deus. Amém? É maravilhoso olhar para a história do povo de Deus e ver Deus trabalhando em favor daqueles que confiam no seu nome. Então, permaneça firme no Senhor. Demonstre um coração grato por aquilo que Ele fez por você e faz. E exalte o nome do Senhor a cada dia, a cada momento. Amém? A minha oração final hoje vai ser exatamente em favor da sua vida. Talvez até nesse momento você vai realmente orar, vai abrir o seu coração para que o Senhor reine, vai reconhecer as falhas na sua vida, vai se submeter à vontade do nosso Pai eterno. É tempo para fazer isso. É tempo de orar, é tempo de permitir, porque assim como Deus quis fazer uma grande obra através do povo de Israel, hoje, através da sua igreja, Ele quer fazer uma grande obra.
igreja espalhada, mas também essa igreja reunida como igreja local ali em Vila Remo. Deus quer usar a sua vida, mas cabe a você se submeter à vontade desse Deus eterno. Vamos orar? Querido Deus, neste momento de oração quero orar, ó Pai, pela vida de cada irmão e irmã que estão reunidos em seus lares, ó Pai, que estão estudando a Tua palavra, que foram tocadas, Senhor, pelo Teu Evangelho, pela verdade da Tua palavra. Lhes ajude, Senhor, a fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, que através da exortação que o Senhor lhes trouxe, pela Sua santa e bendita palavra, possam se aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Cremos no Teu poder, cremos na Tua graça e que dependemos do Senhor para fazer aquilo que é correto. Que abandonem o pecado e que exaltem o Teu nome eterno. Nos ajude a ser a igreja fiel, a igreja de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Estamos aqui encerrando mais uma EBD Online. Que o nome do Senhor venha exaltar a vida de cada irmão nesse estudo que nós tivemos nesta manhã. E tendo aí alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar aí uma mensagem. Vou ler e vou procurar responder na medida do possível. E lembrando que hoje, às 18h30, nós teremos ainda a nossa EBD Online. Teremos aí um momento de... EBD Online não, perdão, às 18h30 nós temos o culto online. EBD Online é agora, está encerrando. Então, às 18h30, aproveite para estar junto conosco. Ser igreja, tá bom? Estamos espalhados, mas temos aí alguns irmãos que estão se dedicando ao máximo para poder transmitir para irmãos que não podem sair de casa, que estão vivendo esse período de quarentena e pandemia. Não temos a data exata do retorno, mas esse mês eu digo que é um mês-chave também, para a nossa percepção do que vai acontecer. A abertura que está acontecendo com a autorização das autoridades. Então nós vamos observar e ver se não vai acontecer o que aconteceu em outras cidades, né? Houve um retrocesso, né? Então estamos observando, orando para voltar no melhor momento. Enquanto isso, vamos nos reunir online, vamos estar juntos orando. Aproveite esse horário de escola dominical, de culto online, para estar juntos aqui, reunidos, orando, compartilhando. Isso é muito importante, tá bom? Então eu faço esse apelo à membresia da Igreja IBB Nova Jerusalém. Vamos estar juntos neste horário em que nós estamos dispondo. Né? Os jovens têm feito algo aí. O encontro, quando eles fazem encontro, é após o culto que nós temos aqui online. Né? E tem sido uma bênção para eles também. Então façamos isso para a honra e glória do nosso Pai Celestial. E que Deus abençoe. Um ótimo almoço a todos. Que Deus abençoe nesse domingo e até às 18h30 no culto online. Deus abençoe e espero você lá. Amém?